Olá, jovens! Bem-vindo ao primeiro, espero que não seja o último, o Papo de Quarentena. O Papo de Quarentena é uma ideia que surgiu para a gente poder conversar um pouco mais de forma informal sobre alguns assuntos e voltar aí a aparecer novamente, a poder trocar uma ideia e ter o pessoal participando dessa conversa. Então, apresentar para vocês, primeiro, ele, que tem o ímpeto com as palavras. É um cara tranquilo, um cara sorridente, mas daqui a pouco entra em fúria com o diálogo. Reginaldo Danaltz. Lindo! Muito bem. Segundo ele, o ponderado com as palavras, professor de história Bruno Pessi. Muito bom, Bruno. O próximo, ele, a ousadia com as palavras, o corajoso para dizer as coisas, Pedro Matias. E por último, eu, que não combinei como seria apresentado, mas eu não posso me apresentar, né? Eu não posso falar quem eu sou, né? Então aí um de improviso aí. Hoje. O dono da palavra, então assim, eu fiquei de apresentador, de host, vocês já percebem que eu já não tô fazendo isso muito bem, mas tô tentando, né? Professor de biologia, Maurício Martins, o jovem. Obrigado, valeu jovens, tamo junto, tamo junto. Então assim, nesse papo de quarentena, o que a gente imaginou? A gente iria pegar um assunto, discutindo sobre ele, ao mesmo tempo aproveitar que cada um tem uma origem numa formação diferente e fazer com que esse papo, além, fosse ao mesmo tempo uma coisa um pouco informal, mas tivesse a contribuição da área de cada um. Nós propusemos diversos assuntos e no final, pensando em várias possibilidades, a ideia que ficou para esse primeiro é o discurso que aparece no final do filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. O que acontece, jovens? Eu acabei vendo todo o filme, e aí a gente organizou alguns tópicos, e o primeiro tópico eu queria falar um pouco sobre o filme. Eu vi todo o filme e eu fiquei pensando, cara, esse filme é genial, encontrei, assim, diversas referências de coisas que eu encontro no dia a dia, de coisas de diversos personagens que tu costuma ver as coisas, tu pensa no Didi Mocó, ou no Gordo e o Magro, claro que não é a mesma coisa, mas no sentido assim, tu vê um tipo de humor muito parecido aparecendo ali e sendo referências para coisa que a gente assiste, ou numa cena onde ele vai lá e interage, não vou dar spoiler da cena, mas ele interage de acordo com a música, como a gente vê em diversos desenhos. Então assim, eu fui vendo, fiquei, cara, que incrível. E daí eu comecei a pesquisar tudo de Charles Chaplin. A coisa que eu queria falar agora no início é, primeiro, o Charles Chaplin, ele nasceu em 1889 e ele foi fazer uma viagem ali para os Estados Unidos mais ou menos quando ele tinha ali os seus 20 anos, em 1910, e logo em seguida ele já virou um grande astro. 1915, 1920, o cara já era um grande astro do cinema, ele ficou produzindo diversos filmes, ele ficou um astro do cinema mudo. A gente tem uma origem do cinema falada entre 25 e 27, mas o Charles Chaplin, ele não gostava muito do cinema falado, então ele continuou fazendo os filmes no cinema mudo até a data de 1940, onde ele tem a produção do Grande Ditador. O Grande Ditador, na verdade, é um filme em 1940, onde ele faz uma paródia a dois líderes ditadores. A principal paródia é o Adolf Hitler, mas aparece também uma paródia ao Mussolini. E o filme, uma organização do filme, assim, ele se passa boa parte com dois personagens, os dois principais interpretados pelo próprio Charles Chaplin. Um personagem é o Barbeiro, que seria um judeu pobre, e um outro personagem que aparece em outros momentos do filme, que seria ele mesmo interpretando o Adolf Hitler como sendo o ditador da Alemanha. Claro que tudo isso tentando botar um pouco de história, um pouco de empatia e um pouco de bom humor em toda essa construção. Você imagina assim que o Charles Chaplin, ele começou a produzir humor numa época que passou ali pela Primeira Guerra e produziu o filme em 1940. Então assim, jovens, o filme O Grande Ditador, ele é um filme que ele tem mais ou menos 1h30. Todo filme, de certa forma, vai ser uma influência pro que a gente está discutindo aqui, mas a principal influência desse debate é o discurso final, o discurso do grande ditador, que na verdade ele não é feito pelo próprio ditador, mas ele é feito pelo Barbeiro, né? Essa é a principal influência do que a gente vai conversar aqui. Então, esse discurso ele tem uns 3 minutinhos, fiquem aí com ele e depois voltem com a gente.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Bueno, galera, beleza com vocês? Gostaram do discurso? Tem alguns aspectos assim, que eu queria conversar com vocês e eu acho que é muito importante, né? Uma das coisas que o Maurício falou antes é justamente a recusa do Chaplin em ir para o cinema falado, né? Isso tem muito a ver com a própria lógica de comunicação dele. Se a gente pegar os filmes do Chaplin, o fato dos filmes serem gravados com 20 ou 30 frames por segundo, ele permitia ou tornava mais fácil essa ideia do pastelão que ele vai tentar trazer nos filmes. E aí, para colocar o áudio, era preciso ampliar o número de frames por segundo, e isso acabava com a própria dinâmica que o Chaplin introduzia nos filmes. Então, por isso a resistência dele. E uma coisa, agora falando especificamente sobre O Grande Ditador, e ligando com uma das propostas do Chaplin, o Chaplin ele não chegava para gravar o filme com o roteiro completo. Ele começava a gravar o filme trazendo algumas ideias básicas do que ele iria trabalhar no filme, e ele ia montando conforme as cenas eram gravadas, né? Então funcionava meio que tipo um conjunto de sketches que depois ele remendava, e às vezes algumas cenas ficavam de fora do filme, da produção final, porque simplesmente elas não se encaixavam na ideia que o filme tomou lá no final da sua produção, né? Então esse filme, O Grande Ditador, ele começa a ser produzido em 1937,
Então, olha só que interessante, em 1937 já tem o partido nazista na Alemanha extremamente forte, extremamente consolidado, já tem uma perseguição aos judeus muito bem consolidada, com leis de segregação. Tu já tem o Anschluss lá, né, que é a anexação da Áustria, que aparece no filme, né, que aparece satirizado ali no filme, mas tu ainda não tem uma guerra concebida. E, na verdade, tu ainda não tem meio que no mundo essa ideia de que os nazistas são maus. Eu não quero falar muito sobre bem e mal, acho que não é essa aqui a questão, mas acho que em 37, quando o filme surge, não tem a declaração da início da Segunda Guerra Mundial, que só vai acontecer lá com a invasão da Polônia em outubro de 1939, mas o Chaplin já está ligado que as ideias propostas pelo Partido Nazista e pelo Hitler são ideias completamente absurdas. Esse filme ele já começa a se desenvolver algum tempo antes do início da Segunda Guerra Mundial, o que é muito legal. E, inclusive, a ideia do discurso que a gente viu, essa ideia só vai aparecer ao longo da gravação do filme. Aparece em 39, no final de 39, começo de 40, quando tem o discurso do Hitler depois da tomada de Paris. O discurso que o Chaplin traz ali, ele só vai ser realizado, ou só vai existir no filme como uma resposta aquilo que o Hitler propôs como uma manifestação de força de, ao final da invasão de Paris, o Hitler discursar. O que é interessante a gente perceber é como o filme ele foi montado enquanto as coisas aconteciam. Primeiro que não é o primeiro filme a criticar o nazismo. Se eu não me engano, em 37 já tinha sido, 37 a 38, já tinha sido divulgado um filme dos Três Patetas, que fazia uma sátira ao nazismo. Né? Mas não interessa a questão aqui de ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. O que interessa é a visão do Chaplin, né, de perceber o nazismo como um movimento negativo para a sociedade humana e tornar isso objeto de um filme tão satírico, tão cancarado de crítica a isso. Acho que essa é uma grande contribuição que o Chaplin traz, né? A gente vai ver depois alguns pontos que vocês vão ver como esse filme ele foi recebido em diversas comunidades, mas uma coisa que eu quero deixar claro, né? Quando o filme é publicado, ou ele começa a ser produzido lá em 37, tu não tem uma ideia internacional de que o nazismo é uma coisa ruim, principalmente na Europa, né, onde o nazismo em 37 ele ainda cumpre uma função política muito importante, que o nazismo na Alemanha ele cumpre a função de segurar o avanço comunista que está vindo da União Soviética. Não é ainda em 37 a gente não tem essa noção que hoje a gente tem de como o nazismo ele foi prejudicial para a humanidade. E assim, né, Bruno, o filme ele é lançado em 40, numa guerra que os Estados Unidos veio a participar, mas em 40 os Estados Unidos ainda não fazia parte, né? Os Estados Unidos estava de fora ainda, né? Não, e a gente tem que pensar que, tipo, enquanto isso está acontecendo, tu tem nos Estados Unidos um movimento segregacionista, um movimento de extrema-direita radical, os movimentos separatistas ainda estão muito fortes, né? Estão clandestinos, mas ainda estão muito fortes. O próprio discurso nazista, ele é muito forte nos Estados Unidos nessa época, né? Eu ia dizer, sobre contextualização, alguém quer colocar mais algum ponto? Tem uma questão importante aí que eu acho que é interessante a gente problematizar, que é a primeira, assim, com o nazismo e o fascismo se expandindo pela Europa, num primeiro momento, as outras nações europeias capitalistas e também os Estados Unidos não viram com maus olhos o avanço, mesmo que com as restrições que existiam contra a Alemanha, né, devido ao final da Primeira Guerra, não viram com maus olhos, porque bem ou mal, eles estavam se expandindo contra aquilo que eles enxergavam como uma ameaça ao modo de vida deles. Então é interessante a gente não olhar de maneira dicotomizada para esse cenário e achar são os bons contra os maus, né? Não é bem assim, tinha interesses econômicos, políticos por trás muito mais complexos. Até se a gente olhar para a própria figura do Chaplin, que acaba muitas vezes a gente procurando heróis, né? O Chaplin tem várias acusações bem pesadas sobre coisas da vida pessoal dele, né? Então a gente não pode olhar para um ser humano e dizer, esse era um cara bom, esse era um cara mau, né? As pessoas são complexas e contraditórias e isso tem que ser levado em conta. Interessante colocar, e acho divertido,
O Hitler supostamente nunca assistiu ao filme. Pessoas que estavam no núcleo mais próximo dele disseram que ele nunca assistiu ao filme e o Chaplin afirmou que enviou o filme para o Hitler depois de produzido. Então é uma coisa no mínimo interessante, porque no mínimo afrontoso o menino, né? Então, se a gente pegar esse contexto mesmo, o filme aqui no Brasil, ele foi censurado em 40, né? No Brasil, esse filme não foi... tem lugares aí, na Itália, o filme ele foi tirado os cortes do filme só em 2000 e pouco, agora com a morte da esposa do Mussolini. Né? Então tu tem um processo assim que em vários países o filme, hoje a gente vê como uma crítica muito bem feita, mas durante muito tempo essa crítica não era aceita. Tem uma coisa assim, ó, que voltando à questão do que até que o Pedro fala e que o Bruno tinha mencionado antes, sobre até esse período, a questão também de por que esses países também não estão muito interessados, né, em ser tão assim, contrários, né, ao regime nazista. Tem um aspecto também da mão de obra, né? Porque a gente fica com a questão do Holocausto e esquece muito que antes da questão do Holocausto, o que se faz nos campos de concentração é acumular pessoas para trabalhar de forma escrava, né? E empresas que estão hoje no meio da nossa sociedade, no seio da nossa sociedade, usaram dessa mão de obra e depois, né, correr, né, dos crimes nazistas, acharam um bom advogado para poder se defender dessas acusações, porque em meio a essa caça às bruxas que acontece pós o nazismo, países dizem até que não sabiam que eram atrocidades tão absurdas assim que eram cometidas, né, dentro da própria Alemanha, porque era muito fechado. Quando se começa, né, a investigar esses crimes, né, do regime nazista, vai se começar a aprofundar e começa a se chegar que, tipo, nossa, mas as empresas, os donos dessas empresas que usavam essa mão de obra, fizeram conivente com esse processo que fomentaram, que fortaleceram esse regime nazista, não vão ser presos também? E aí, claro, eles conseguiram um bom advogado, né? E esse cara começa, tipo, a botar um panos quentes e dizer assim, tipo, nossa, se a gente for condenar todo mundo, não vai dar. E ele começa a criar uma lógica, tipo, se é assim, não tem inocente nesse país. Cria uma lógica dentro dessa retórica e ele acaba salvando a cabeça, né, o pescoço de algumas pessoas que ainda têm um patrimônio, um legado, né, decorrente desse regime. Alguns perderam, né, tudo em cima disso, foram devidamente identificados e criminalizados por essa atrocidade que a sociedade acabou de presenciar, né? Outros conseguiram sair pela tangente, né? Conseguiram sair meio que limpos dessa situação, né? Esse conflito, né? Então isso é uma coisa interessante. Isso geralmente aparece. Sobre isso que o Reginaldo colocou, quero só acrescentar duas coisas. É que, isso não vai voltar a acontecer. A gente tem todo o problema do sistema penitenciário americano e que há várias acusações quanto a isso, porque até que ponto todo o encarceramento da população negra nos Estados Unidos não tem a ver também com criar uma mão de obra escravizada lá nos Estados Unidos. Sobre isso tem um documentário muito bom, a 13ª Emenda, isso, que comenta justamente sobre isso e sobre a questão de punir todo mundo ou não vai ter ninguém inocente. Tem um livro que, embora seja um livro talvez um pouco complexo para um adolescente, mas que dá para encarar a leitura, que é Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, que vai falar justamente desse julgamento, discutir da banalidade do mal. E a principal crítica a esse livro, que vai vir depois, vai ser justamente que tu não tem como condenar uma ideologia, não tem como condenar a ideologia em si pelos seus crimes. Uma ideologia não pode ir presa, uma ideologia não pode ser punida. E, portanto, quem tem que ser julgado e punido, sofrer as consequências das ações, são as pessoas que levaram adiante esses atos. É importante a gente manter isso em mente, porque a gente está num contexto mundial, pode parecer que as coisas não se repetem, mas a história pode se repetir. E eu acho que só para complementar aquilo que vocês estão falando, o que é muito interessante a gente pensar, assim, é que é muito fácil a gente estudar a história, né? Porque a gente tem um processo que já se encaminhou de certa forma. Agora, viver a história é difícil, né? E aí a provocação que eu quero fazer é a gente se colocar no papel do Chaplin, um artista, um dos artistas talvez mais famosos no cinema no mundo daquele momento, um cara que já está consolidado com a sua carreira, que já tem uma empresa gigantesca de cinema nos Estados Unidos e que ele faz uma aposta. Porque se a gente for pega o contexto do Brasil, o Getúlio Vargas ainda não está decidido em 40 se ele está do lado dos nazistas, se ele está do lado da França e da Inglaterra. E acho que a mesma coisa, esse mesmo discurso estava muito presente nos Estados Unidos, né? Então quando o Chaplin ele grava, começa o processo de produção do filme,
ele faz uma aposta. E essa aposta pode significar que ele está tentando mostrar para o mundo que ainda não tem muita certeza do que está acontecendo. Ele está querendo mostrar uma crítica, mas ele pode resultar, se a história fosse para um outro lado, ele podia acabar preso num campo de concentração. O quanto foi ousado pro Chaplin nesse contexto ele fazer o filme. Tu tinha dito, Bruno, que o filme ele foi censurado em diversos países. Eu consegui ler alguma coisa sobre isso, mas tu tem os motivos pelo qual ele foi censurado? Tu conseguiu descobrir alguma coisa nesse sentido? O motivo é justamente por ser esse cenário de tu tá indeciso, né? Para onde que cada país vai, né? Os países vão adotar um discurso próximo do discurso totalitário do Hitler, ou eles vão adotar um discurso, né, mais progressista, ou contrário a esse discurso totalitário. E assim, acho que é importante a gente entender que, de certa forma, na cabeça das pessoas, não tinha o contexto de Guerra Fria ainda, mas tinha um contexto que era assim, a gente vai pro totalitarismo nazifascista ou a gente vai pro totalitarismo soviético comunista. Então, essa disputa entre dois lados, a extrema-direita e uma esquerda comunista, ele está muito presente no mundo. Ficava meio que uma decisão difícil para a maior parte dos governos mundiais, que era, bom, a gente vai para um comunismo, ou a gente vai se aproximar do comunismo. Se aproximar do comunismo significa desafiar toda uma burguesia extremamente forte que já existe nesses países, ou a gente vai se aproximar de um totalitarismo, o nazifascista, que a gente sabe que é um regime que usa censura, que usa da violência, que usa da discriminação. Então, é uma questão que hoje, para nós, ainda está muito presente, mas que naquele contexto lá ele estava muito presente. Poderia arriscar que grande parte da censura ao filme acontece porque justamente os governos não querem se arriscar a se indispor contra uma Alemanha que está se fortalecendo, que está conquistando territórios e que daqui a pouco, sei lá, pode ser vencedora dentro desse contexto que está existindo na Segunda Guerra Mundial. Então, duas coisas. Primeira, a gente pode imaginar um mundo em que a Alemanha tivesse vencido. Nós seríamos hoje nazistas. Seria uma ideologia que teria vencido, né? Tem uma série, eu assisti só o primeiro episódio, que é O Homem do Castelo Alto, que é uma série que fala justamente, imagina um mundo em que o nazismo venceu. Então é interessante ver isso. E a outra questão é que um livro do Fukuyama, o principal historiador liberal, que com o fim da Guerra Fria, né, mais tarde, ele vai dizer que a história acabou, né? Ele vai declarar o fim da história. Justamente porque esse cara vai dizer isso porque o Marx tinha dito, né, no seu livro que a história do mundo era a história da luta de classes. Então tem todo um contexto de uma visão, de uma luta entre duas visões de mundo, e que aí, durante o início da Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras, né, justamente está no imaginário que talvez não seja tão pior assim o nazismo do que o comunismo soviético, né? Então isso está muito essa disputa ideológica. Eu vou aproveitar a tua dica, Pedro, para dar uma dica de uma série também, que é a série Plot Against America, que é uma minissérie, na verdade, distribuída pela HBO, que adapta uma obra do Philip Roth, que justamente fala isso, tipo, nos Estados Unidos, um partido à direita ligado ao nazifascismo ganha as eleições, né, no meio aí do contexto da Segunda Guerra Mundial, e o que seria o resultado disso, né? Então, acho que acaba valendo como uma experiência de imaginação bem interessante também. Tem uma coisa assim, ó, que até linkando isso que vocês tinham mencionado antes, que é a questão de como é que esse engendra, né, essa ideia de que o socialismo do soviético é um problema crítico para a sociedade, né? Porque está engendrado no que, talvez, né? Em quem é o principal patrocinador da manutenção, né, do regime atual, né, da expansão do regime atual, na verdade, né? Quem é que é o principal patrocinador disso? É a sociedade burguesa, é a classe burguesa que está patrocinando esse desenvolvimento, né, de levar a democracia para alguns lugares. E qual democracia? A democracia que os burgueses participam. Levar a redução do poder monárquico, então uma reestruturação disso. Várias e várias novidades, né, advindas desse processo que eles punham. Eu sempre digo isso, que a burguesia punhou um espaço numa sociedade de classes que não previa ascensão social, era, né, estável, não tinha, nasceu servo, vai ser servo.
tá na aristocracia, tu vai ser aristocrata. Não tem mudança, né? Não tem transição nisso aí. Então, o que a burguesia fez? Ela cunhou um espaço, ela chegou ali, tipo, agora vocês vão ter que me aceitar. E depois que ela morde esse pedaço, velho, pra tirar esse osso é pior que pegar o cachorro faminto, cara. E eu acho que muito é isso, de criar o contrário, né? Ou seja, aí sim, não, eu fiz parte dessa classe, eu construí uma diferença dentro dessa classe e eu não vou abrir mão disso agora, entendeu? Então, se eu precisar agora oprimir abaixo, se me manter dentro dessa estrutura, eu vou oprimir, não tem problema, pode contar comigo. Fora a questão do Holocausto, eu diria assim, mas nas bases mais sólidas do próprio regime nazista que vai se estabelecer depois. É uma defesa dos direitos, a propriedade, o direito a terra, ou seja, a partilha desse espaço, que o espaço é vital. Esse espaço é vital e chega dessa história de que, é dádiva de Deus. Não, dádiva de Deus não é mais essa parada aí. Agora tem valor e esse valor é para a sobrevivência, para o desenvolvimento da minha indústria, do meu trabalho e das formas que eu vejo o mundo. Se tem alguém que vai ser excluído desse processo, não tem problema. Sai fora, sai da minha frente, porque o carro vai passar. Então, jovens, temos aí um bocado de contextualização já. Podemos voltar um pouquinho nesse assunto à medida que a gente for avançando para os próximos tópicos, mas eu vou avançar. Falando de filme, pode ser como opção também o próprio discurso, eu queria trazer aqui um ponto que é as melhores partes do filme, os pontos fortes do filme. Ou alguma crítica, se alguém ousar aí, se alguém tiver essa ousadia de apresentar uns pontos fracos do filme. Então, assim, eu queria começar falando sobre os pontos fortes que eu não tinha visto nenhum. Eu tinha visto, acho que uns pedaços do Tempos Modernos e tal, mas faz muito tempo que eu não vejo nada do Chaplin ou nada relacionado. E algumas coisas que me chamaram a atenção no filme que eu gostei muito. Logo no início, ele começa a fazer um discurso alemão, assim, ele começa. Você vai. E ele começa. E, cara, é muito uma fúria, assim, uma coisa. E ele vai falando, e eu olhando assim. Eu não falo nada de alemão, olhando assim, cara, mas não é possível, ele não pode ter todo esse alemão no gabarito. E eu tava do lado da Liane, minha noiva, ô Liane, ela arranha o alemãozinho bem de longe, assim, e ô Liane, tá sendo alguma coisa de alemão da boca dele? Ela, não. E ele, vai. E, cara, a cena era muito comédia, assim, ele fazendo um discurso e vociferando muito brabo, assim, um cara muito enérgico e provavelmente muito parecido de como os discursos do Hitler. Eu queria salientar esse como um dos pontos fortes. E outra coisa, para de repente, para já dar um gancho para algum de vocês, que me chamou a atenção no filme é que em dado momento alguns personagens vão pro campo de concentração e daí eu fiquei, cara, eles vão pro campo de concentração e até onde eu consegui pesquisar, eles sabiam, o resto do mundo e o Chaplin sabia que campos de concentração existiam, mas não sabia que eles faziam o que eles faziam. Eles achavam que era só um local de prisioneiros, assim. Quer dizer que um dos personagens que é importante no filme do Chaplin é o personagem que satiriza o Goebbels, né? E aí o Goebbels era quem? Era justamente o ministro da propaganda e era o responsável por fazer com que o discurso do Hitler chegasse e atingisse tanta gente. Isso demonstra como o mundo não estava tão longe de saber aquilo que o Hitler fazia. E se eu não me engano, é de 37, uma entrevista que o Hitler dá a um jornal norte-americano e que ele defende abertamente assim, a causa final pro povo judeu. Que ele dizia, assim que eu tomar, tão logo eu tenho o poder de fazer isso, eu vou pendurar os judeus na praça e eles vão ficar pendurados lá até feder, e quando feder eu vou mandar trazer mais gente, vou pendurar tudo até que o último judeu seja eliminado. Todo esse discurso que ele fez, que o Chaplin gravou no filme, não foi preparado, não foi ensaiado, foi feito assim na hora. Isso mostra uma questão dessa genialidade dele como artista também. Campos de concentração, eles existem desde aí do final da Idade Média, né, como campos de trabalho forçado, e aí tu vê como justamente essas revoluções burguesas que vão acontecer ali do final do século XVII até o final do século XVIII, elas não abolem todas as estruturas. Tu propõe igualdade, justiça imparcial, abole a tortura, enfim, mas ainda faz meio que vista grossa para outras determinadas formas de punição, né? Não, mas assim, ele sabia que o campo de concentração era um campo de extermínio? Não, é verdade. Eu acho que essa concepção de que esses campos
campos eles são de campos de extermínio vai surgir só no final da guerra, quando as tropas aliadas começam a invadir alguns desses campos de concentração, né? E aí, bom, tu vai ter uma série de relatos extremamente chocantes da libertação de Auschwitz, da libertação de outros campos de concentração e de extermínio, e o quanto que os soldados eles ficam impressionados com a realidade que eles encontram, né? E aí, a partir disso que tu começa a ter uma série de testemunhos, né? Tu vai ter lá o Primo Levi na Itália, que acho que é um dos primeiros caras a testemunhar aquilo que ele passou pelos campos de concentração e de dizer que não, a gente estava ali para trabalhar enquanto podia, mas quem não podia trabalhar era exterminado, era para as câmaras de gás, enfim. Sobre os pontos fortes e fracos, na verdade, é só uma observação sobre a questão da função social da arte, né, e dos filmes, que elas também trazem uma visão, que a gente fala muito da eliminação do povo judeu durante o Holocausto. A gente pode pegar A Vida é Bela, por exemplo, que é um filme pensador do Oscar, mas a população romani, que a gente chama estereotipadamente de ciganos, foi. E a gente não tem registro sobre isso, porque eles não têm um poder político para poder fazer essas representações como o povo judeu tem. Isso é importante. É óbvio que é horrível o Holocausto que aconteceu com os judeus, mas eles não foram os únicos. Então a arte também é um discurso de alguém que está defendendo alguma visão de mundo, né? Pontos fracos, pessoal, eu não tenho coragem, assim, eu vi o filme, eu achei fantástico. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu ficava vendo, passava assim, Telecine Cult, aqueles filmes preto e branco, eu ficava olhando, cara, quem é que vê essa porcaria? Aqueles filmes velhos, negócio nada a ver, quem é que vê essas drogas? Vi o filme assim, ó, e achei fantástico. Foi 1h30 que eu fiquei vidradão, assim, eu adorei o filme. Pesquisei muito sobre o Chaplin, tô curioso pra ver algumas outras produções dele. Talvez o grande ponto positivo é essa presença de espírito do Chaplin, assim, né? De usar a arte como uma forma de denúncia num momento que não é tão fácil denunciar isso. Acho que esse é um ponto bem positivo. O Chaplin, ele nasceu na Inglaterra, aí ele morou e fez a carreira dele toda nos Estados Unidos, só que depois da produção desse filme, alguns anos depois, ele começou a ser vigiado pelo FBI, e em dado momento ele foi fazer a estreia de um filme na Inglaterra. O ator do FBI cassou o visto dele e ele não pôde voltar aos Estados Unidos, então ele gravou mais alguns vídeos na Inglaterra, mas ele ficou morando na Suíça. Depois, no final da carreira dele, ele já estava com uma idade bastante avançada, eles resolveram dar um Oscar pra ele, não por um filme especificamente, mas pelo conjunto da obra. Em 72. Exatamente, e daí eu até fiquei impressionado. Ele foi a pessoa mais ovacionada numa cerimônia do Oscar, e as pessoas ficaram 12 minutos aplaudindo o cara de pé. Não consigo imaginar uma cerimônia de Oscar ser interrompida por 12 minutos pra aplaudir alguém, assim. Quando eu vi essa informação, eu fiquei espantado, assim. E o Oscar de 41, que foi o Oscar onde o filme que a gente tá discutindo, ele concorreu, se não me engano, a 4 categorias e não ganhou nenhuma. O que foi, Pedro? Mas vamos combinar que, assim, ó, quem é que respeita o Oscar, né? Diz que tem um boato, ele já tinha recebido um Oscar em 30, alguma coisa assim, né? Só que desenhava aquele prêmio e ele tinha botado o Oscar pra fazer de peso de porta ali, daí a academia ficou meio de cara com ele e resolveu meio que sabotar ele de algumas outras premiações. Não é... Não é um Oscar perto de um Kikito, pessoal. Inclusive o Oscar de 40 parece que foi a primeira edição que os vencedores foram anunciados só na cerimônia, né? Eu fico aqui a sugestão de um dos papos de quarentena ser sobre o Oscar. Mas é uma questão comercial também, né? Tipo, isso aí. Comercial. Ficou a deixa, não vamos avançar nesse assunto. Alguém quer fazer um adendo aí sobre o discurso, então? Eu convido os outros também a fechar os olhos. Eu acho que dava até pra fazer esse exercício um dia, tá? Um pouco de sacanagem. Pegar e colocar a figura do Bush falando uma parte daquele trecho daquele discurso. Porque como essas palavras-chave, né, democracia, liberdade e várias coisas estão ali que, tipo, claro que todos nós concordamos, né, homens livres, como essas palavras são usadas para manter um regime extremamente autoritário. É um troço inacreditável. Tem um momento que eu fiquei pensando assim, pô, ele vai invadir o Iraque agora. Ao mesmo tempo que tu pensa que, tipo, tem coisas muito legais, tu vê que esses discursos viu várias e várias coisas, várias partes do conteúdo desse discurso, em discursos de ditadores assim, ó, sanguinários, dizendo que não, porque a gente vai fazer a liberdade entre os homens, a gente vai trazer a liberdade, a gente vai trazer a democracia, a minha democracia, a minha liberdade, todas as concepções do que eu acho que é certo. O que vocês acham que é certo, bom, aí não me interessa.
Aquela velha história da democracia para os países cheios de petróleo, né? Vamos levar... Exato. Bom, se tiver bastante petróleo, então a Venezuela então, não é uma democracia nem aqui nem na China. Né? Tinha um cara, tem um revolucionário haitiano que escreveu, enfim, vários livros defendendo a independência do Haiti, e ele comentou, uma das frases mais conhecidas dele é tipo, os franceses são muito bons em falar sobre democracia, não em agir sobre democracia, né? Porque falar é bonito, agora ter uma ação democrática, e pensando em grandes países, é uma ação mais difícil, né? Ainda mais questão, França, né? Será que a gente vive uma democracia? Né? Se as pessoas não têm acesso a compreender o que é política, a gente está vivendo uma democracia? É uma pergunta importante. Mas o que eu acho de interessante, assim, no discurso final, assim, e eu acho que no momento do discurso, o Chaplin abandona o filme. Eu acho isso extremamente interessante, assim, tipo, ele tá lá, ele tá subindo, o personagem tá subindo os degraus, aí ele pensa, eu vou ter que falar, e aí quando ele começa a falar, o Chaplin acabou o filme. O filme acabou aí, né? Ele abandona o filme. Aí o que ele faz? Eu acho que esse é um conceito que está surgindo nesse mesmo contexto que o Chaplin está gravando com o Bertolt Brecht e toda a questão do teatro do Brecht, que é justamente essa ideia de romper a quarta parede. Né? Eu acho que nesse momento ali, o Chaplin ele rompe a quarta parede, ele propõe, o filme acabou, agora eu estou falando contigo, espectador. Diretamente, não estou falando aqui para as milhares de pessoas que no filme estão ouvindo, eu estou falando para os milhões de pessoas que vão assistir esse filme. Né? E eu acho que acaba saindo um discurso extremamente político e que, de certa forma, se a gente for pensar, ele vai ser apropriado pelas tropas que estão no front. Que essa função, assim, ela acaba tendo uma função extremamente interessante. Parece que esse filme ele chegou a circular em vários cinemas no front, inclusive num cinema nazista na Grécia, e quando chegou em algumas partes, os soldados nazistas começaram a atirar contra a tela de projeção, enfim. Mas esse discurso, ele é um discurso que ele não cabe mais já dentro do filme. Ele tá fora do filme. Ele tá conversando com as pessoas. Aí quando ele tá falando pra Hannah, né, ele olha e a Hannah tá deitada, caída lá, e aí ele fala pra Hannah, tipo, tudo vai passar. Será que a Hannah ele não tá representando, né, o povo hebreu, o povo judaico, né? Será que não é essa a mensagem? Tipo, olha, eu sei que tá difícil, mas tudo vai passar, porque dentro do próprio pacto narrativo do filme ali, aquela situação do barbeiro ter aquele discurso, bom, o cara não ia sair vivo dali, né? Então, sim, eu acho que a ideia é que o filme terminou ali antes do discurso, e o discurso é uma outra película, é uma outra proposta, né? E eu acho isso extremamente ousado. Quem não conhece, o Rinoceronte de Eugène Ionesco, ele dá início ao Teatro do Absurdo, é o principal livro disso, que vai trazer toda uma questão sobre desumanização, que é justamente o que o Chaplin tá falando no discurso final. Eu acho que isso que o Bruno fala da questão da quarta parede, ele tem uma metalinguagem de não falar, e aí quando ele fala, ele não fala com os personagens, ele quer falar com o público, entendeu? Tipo, ele rompe e rasganha, uma coisa que, tipo, eu nunca fiz, mas eu vou fazer hoje, tá? Vamos testar. E vale a pena, quem tá assistindo aí, você mesmo, tô falando contigo, volta o vídeo, assiste de novo o discurso do Chaplin e conta quantas vezes ele pisca no discurso. Né? O discurso ele é gravado quase num take só, ele passa o discurso inteiro assim, sem piscar. Não, olho travado, é verdade, me chamou a atenção também. Pessoal, estourou o tempo, acabou, vou acabar agora, então esse foi o primeiro Papo de Quarentena, espero que tenham gostado. Se vocês assistiram e gostaram, peçam mais, deixem comentários, deixem sugestões, deixem ideias, deixem perguntas, enfim, participem e se envolvam. Se vocês participarem, se vocês se envolverem, a gente vai estudar a possibilidade de ir fazendo mais desse. Espero que tenham gostado. Tchau, um abraço meu, abraço do Bruno, do Pedro, do Reginaldo. Tamo junto, jovens, e até mais.